Vamos lá, pessoal. Aqui é o professor de filosofia, Rafael. Estamos aqui para dar continuidade ao quadro Horus em Foco, Análise Política. Estamos fazendo uma análise crítica, filosófica, política do discurso de posse do presidente Donald Trump. Então a gente vai dar sequência a essa análise. Fiz uma introdução, analisei uma parte bem curta do discurso, os primeiros 4 parágrafos ali. Não necessariamente vou conseguir analisá-lo inteiro, na íntegra, porque ele é muito extenso, mas hoje daremos continuidade a essa análise um pouco mais focada no texto em si. Então eu dei uma contextualização histórica, sociológica, até fazendo aqui uns comentários de acordo com o que o professor Pedro, parceirão de matemática, me apresentou sobre essas questões, né? Eu fiz uma análise um pouco mais histórica e agora eu vou fazer uma análise mais precisa no discurso. Então eu imagino que esse vídeo seja, e mais um talvez, se eu consiga analisar e terminar e concluir essa parte de análise do discurso de posse do presidente Donald Trump. Tudo bem? Então, antes de iniciar, né, peço a vocês sempre que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Então a gente está no Instagram, Horus em Foco, no YouTube, Horus em Foco, e no Facebook, Horus. É possível, necessário, aliás, que vocês possam nos seguir, compartilhar o nosso material, nossas publicações. Então nessas redes, como o Instagram e o TikTok, a gente faz publicações mais curtas, alguns cortes, e aqui no YouTube, os vídeos mais longos, mais extensos, com análise completa do tema que está sendo abordado, tá bom? Então, é isso. E um outro ponto importante, é importante que você possa não só curtir, fazer comentários também é importante, e que você possa também compartilhar o nosso material para que mais pessoas possam ser atingidas aí por essa reflexão. E o último ponto que eu gostaria de comentar, esse discurso eu peguei no site 360, né, Poder 360, que publicou o discurso na íntegra, tanto em português como em inglês. Então eu peguei esse discurso lá e estou lendo e analisando. Hoje eu não vou mostrar, né, na tela, como eu fiz na última ocasião, o discurso, mas vou estar lendo e fazendo comentários, então você vai conseguir acompanhar praticamente da mesma forma. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou retomar o ponto que eu parei no último e ler aqui agora a parte que eu vou fazer o comentário. Tá? Então, no primeiro vídeo, que foi lançado hoje é sexta, quinta-feira, se eu não estiver errado, enfim, há 2 dias atrás, um dia atrás, eu parei exatamente nessa parte. Então vamos lá. Eu retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no início de uma nova era emocionante de sucesso nacional. Uma maré de mudança está varrendo o país. A luz solar está sendo derramada sobre o mundo inteiro e a América aí com letra maiúscula, tem a oportunidade de aproveitar esta oportunidade como nunca. Mas primeiro, temos que ser honestos sobre os desafios que enfrentamos. Embora haja muitos desafios aí no caso, eles serão aniquilados por este grande impulso que o mundo está testemunhando nos Estados Unidos da América. Enquanto nos reunimos hoje, o nosso governo enfrenta uma crise de confiança. Então, todo mundo, eu já trouxe aqui várias chaves de leitura sobre a questão da América com letra maiúscula, não vou voltar nessa questão, tá? Diretamente, mas aí é importante que você entenda
essas leituras, né, essa chave de linguagem aí para entender, para compreender. Então a América está sendo identificada como Estados Unidos e não como todos os países que compõem, né, a América, tanto do Norte, América Central, América Latina, América do Sul. Só que aí, o que é importante analisar aqui nesse ponto? Ele está falando que existem muitos desafios para serem enfrentados e ele vai colocar que, embora haja muitos, eles serão aniquilados, tá? Aniquilar é exterminar. Aniquilar não é você ter um diálogo, você ter um processo gradativo, uma transição. Não, é você simplesmente aniquilar, é você acabar, é você destruir exatamente esses desafios que ele está colocando, esses problemas que ele entende que está atrapalhando o desenvolvimento dos Estados Unidos. A gente poderia falar, que problemas são estes, né? Que problemas seriam estes? Aí, eu vou dar umas pistas aqui, ou na verdade, nem vou dar pistas, porque na continuidade do discurso ele vai falar que problemas, que desafios seriam esses. E aí ele coloca muito claro, pelo impulso, né, que o mundo está testemunhando dos Estados Unidos. Que impulso é esse? Você vê que ele tem uma coisa muito narcisista e egocêntrica. Esse impulso é a eleição dele. Ele está falando de si mesmo. Eu sou o sol da justiça, o sol da liberdade, o estandarte do poder. Eu sou a pessoa que vai resolver os problemas. Então você vê que tem um discurso muito individualista, que é muito próprio do sistema capitalista. Eu sou a salvação. É um herói, sabe? É uma pessoa, muitas vezes, a gente vai ver isso aqui na sequência, escolhida por Deus. É uma pessoa, é um Messias. Tá? Toda essa questão está em volta do culto ao líder. Toda essa questão, ela é política, mas ela também flerta com a religiosa, a questão religiosa. Isso é muito particular de qualquer, principalmente de qualquer líder fascista e nazista. Eles vão ter essa fala concêntrica de estabelecer ele como a salvação, como Messias, como herói. Então é uma ação muito individual. Só eu posso. A gente viu isso e vê isso muito também, o que aconteceu aqui no Brasil, com a eleição do Bolsonaro. Essa ideia de colocá-lo dentro de uma estrutura de mito, tá? É porque só ele pode. Só ele consegue, só ele tem o pulso firme, a sabedoria, o conhecimento. Só ele foi o escolhido por Deus. Toda essa ideia, ela é uma ideia centralista, egocêntrica, individualista e de culto ao líder. E isso está pré-anunciando um regime fascista, nazi-fascista. Tá? Essa questão do culto ao líder. Então, colocando essa questão. E aí ele coloca, vamos lá, dando sequência. Como eu falei, eu não vou ler o texto inteiro. E aí eu vou pegar um outro trecho que está dizendo assim: temos agora um governo que não consegue gerir nem sequer uma simples crise a nível doméstico, ao mesmo tempo que se depara com um catálogo contínuo de acontecimentos catastróficos no exterior. Então ele está falando, evidente, ele está fazendo uma crítica ao Biden, e ele está colocando que o Biden é incapaz de gerir uma crise, essa crise que acontece, quando ele fala a nível doméstico, ele está falando que acontece dentro dos Estados Unidos. Claro que, o que ele vai apontar com essa crise? O que ele vai apontar com esse problema? Ele vai estar falando, evidente, da questão fiscalista, a questão do desemprego, a questão, por exemplo, de uma política
que tem um olhar de respeito, minimamente de respeito ao clima, não que necessariamente tenha. A questão do governo Biden não é que ele respeita o clima, mas aparentemente ele estava no Acordo de Paris. Agora o governo o governo do Donald Trump, ele rompe de forma escrachada, de forma deliberada, com o Acordo de Paris, com o Acordo do Clima. Tanto que a gente vai ver aqui na sequência que ele vai falar que vamos perfurar e encontrar petróleo. Dane-se os danos que vai ter ao meio ambiente, ao solo, né, ao ar, até porque eles minimizam para atingir seus ideais econômicos, energéticos, da maior matriz energética para os Estados Unidos, dentro da sua base industrial, que está dentro da energia, né, que vem por meio do petróleo. Então, ele não está fazendo uma transição energética. Os Estados Unidos, ele é muito lento nesse processo, né? A China está avançando muito mais nesse processo de transição energética. Então, ele quer manter o seu modelo, porque isso gera gastos para você fazer essa transição no primeiro momento. É mais investimento do que coletar ali, de alguma forma, lucros com essa transição. Então, não, vamos manter esse modelo que já está evidenciado que ele é não só catastrófico, mas ele é falido, esse modelo de exploração, de desse trabalho de não respeito à terra, ao meio ambiente, tá? Aos animais, à fauna, à flora. Esse modelo já mostra que ele está super ultrapassado. Estamos aí, né, no aquecimento global, na ebulição global, que já está em níveis assim absurdos da elevação do clima, mas é esse modelo que ele vai manter. Tá? Então, só para colocar que é isso que está sendo colocado aqui. Uma outra questão também é que ele vai colocar mais para frente a questão da imigração. Esse é um problema que ele vai considerar como um problema doméstico. E quando ele fala de acontecimentos catastróficos no exterior, ele está, querendo ou não, acenando, porque qual é a diferença básica, né, se fosse colocar uma diferença assim, da governança do Biden para a governança do Trump, Donald Trump? É que o Biden, ele tem mais essa preocupação de financiamento de guerras e de fazer várias guerras e conflitos e na venda de armas. Isso é muito importante para o governo Biden. Se você for pegar o governo Trump, ele já tem uma política um pouco mais, não de olhar tanto para o exterior, mas de olhar para dentro de casa. Então, vamos acabar com os inimigos que estão aqui, vamos tirar os imigrantes ilegais, vamos acabar com a diversidade ou com, de alguma forma, privilégios, que são qualquer medidas de auxílio às mulheres, aos negros, aos imigrantes. Não, então acabar com tudo isso, aos deficientes, tudo isso são políticas de privilégios. Então, ele vai falar mais pra frente da questão do mérito. Então, essas pessoas, elas são culpadas por questões, condições que se encontram no seu ser e por uma sociedade preconceituosa que dificulta para homens negros, para mulheres no geral, para pessoas LGBTQIA+, acessar determinados lugares da sociedade. Ele não vai considerar que isso é uma questão do preconceito, essa dificuldade. É uma questão que essas pessoas não conseguem porque elas não têm mérito. Se elas não têm mérito, está implícito a ideia que existe uma hierarquia social, racial, humanitária. E que essas pessoas, elas são inferiores e por isso elas não conseguem alcançar. Então, esse discurso da inferioridade natural dessas pessoas está escondendo as políticas ou a falta de política pública e os preconceitos sociais que os mais poderosos, os mais ricos, eles de alguma forma sustentam contra essas pessoas que são violentadas, vulnerabilizadas e são vítimas desses processos preconceituosos. Então,
dá para entender mais ou menos a jogada. Aí ele continua. Ele falha, no caso aí o Biden, em proteger os nossos magníficos cidadãos, magníficos, melhores, superiores, americanos, magníficos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece santuário e proteção para criminosos perigosos, muitos deles vindos de prisões e instituições mentais que entraram ilegalmente no nosso país, vindo de todo o mundo. O que acontece? Se você for analisar, não existe nenhum documento que prova que as pessoas que migraram, né, os imigrantes que estão nos Estados Unidos, são pessoas com problemas mentais, problemas de caráter, problemas com a justiça. Não mostra isso necessariamente. O que os dados mostram, dados da OCDE, dados da ONU, que são da Unesco, que são pessoas pobres, que são pessoas que saem do seu país de origem em busca de novas oportunidades, em busca de emprego, em busca de, enfim, de sustento para a sua família. Só que aqui existe lá implicitamente uma criminalização da pobreza. Então, as pessoas são culpadas por ser pobres e não necessariamente se analisa um sistema de empobrecimento dessas pessoas. Esses países que geralmente há imigração em maior número são países que estão na periferia do capitalismo e são super explorados pelos países que estão no centro do capitalismo, e é por isso que eles não conseguem ter uma política, né, de diversidade, de distribuição de renda, enfim, de acolher todo o seu povo, porque esse Estado ele já é super explorado por essas grandes potências europeias, que é um neocolonialismo, de certa forma. A presença de empresas estrangeiras dentro dos países chamados aí subdesenvolvidos, de terceiro mundo ou em desenvolvimento, a presença dessas empresas lá, eu já falei sobre isso no vídeo, ela não é necessariamente uma forma de dar oportunidade, de gerar emprego e de levar tecnologia e desenvolvimento, mas é uma forma de superexploração do trabalho humano, em que as pessoas que são lá empregadas recebem um salário baixíssimo, geralmente, e a riqueza produzida, a boa parte dela vai como remessa para esse país de origem. Então, muito pouco do que é produzido fica para o país que está, de alguma forma, cedendo espaço, não por uma questão apenas de liberdade, mas pelas condições que foram colocadas pelas metrópoles, aí, pelas potências do centro do capitalismo, para que as suas empresas pudessem operar dentro daquele país. Tá? Então, lá no fundo, o que está acontecendo é que, assim, voltando o tema aqui, a imigração não tem nada a ver com necessariamente uma política mal gerida daquele Estado, porque os criminosos, os doentes mentais, tá? Essa expressão é preconceituosa, mas estou colocando dentro da linha que ele está trazendo aqui. Essas pessoas com esses problemas de caráter com a justiça vão para os Estados Unidos. Não, elas migram por uma questão, né, de problemas de sobrevivência, de subsistência no seu país de origem, porque lá no fundo eles são super explorados por essas potências que estão aí no centro do capitalismo. E a gente sabe que ele vai falar, um dos povos aí que ele está acusando, principalmente, são os mexicanos. Os mexicanos se tornaram alvo de crítica, de pessoas corruptas, de criminosos, assim como aconteceu com os judeus na Alemanha nazista. Não dá para não fazer essa dissociação. Então você precisa eleger um inimigo. Nos Estados Unidos não são apenas os imigrantes mexicanos.
mas também é a população negra. Tá? Mesmo que se tenha uma polidez, indiretamente não se fala abertamente sobre, estamos falando dos negros, mas se você analisar toda a história dos Estados Unidos, desde a guerra civil, desde a segregação racial, Martin Luther King, Malcolm X e grandes líderes, né? Se você pegar, por exemplo, os Panteras Negras, todos foram mortos, exterminados, combatidos da forma mais violenta possível. Então, a gente tem que entender melhor que esses inimigos, você sabe que hoje a Ku Klux Klan ela está começando a ganhar corpo de novo, não existe uma fala direta, deliberada do presidente trazendo à tona essa organização criminosa, racista, supremacista, mas o fato deles ganharem novamente força, começarem a fazer marchas abertas, pregando ali os seus preconceitos, é porque o governo que está eleito se sente, deixa argumentos nas entrelinhas que esses grupos ficam confortáveis, né, se sentem aí confortável de voltar à tona com as suas práticas racistas. Tá? Então, uma coisa não está dissociada da outra. Você não vê, por exemplo, os Panteras Negras serem reabilitados, terem espaço político de montar um partido e competir, por exemplo, com os democratas e com os republicanos. Pelo contrário, você tem leis que impedem que partidos declaradamente de esquerda possam ter capacidade de competir às eleições nos Estados Unidos. E aí depois se fala que lá é uma democracia, que lá existe liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Não, ali existe liberdade de expressão e de pensamento para o pensamento capitalista, liberal, burguês. Não existe liberdade para todas as formas de ser e pensar e de estar no mundo. Então, que democracia é essa? Fala de liberdade de expressão, mas na prática ela cerceia a determinados grupos, a determinadas etnias, a determinadas configurações de ser e estar no mundo, a liberdade de ser e estar, a liberdade de progredir, a liberdade de expandir. Então a gente não pode acreditar nessa conversa fiada que os Estados Unidos é um país livre, um país para todos, que todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas, né, capacidades, todos têm as mesmas capacidades, mas as mesmas oportunidades para colocar em prática as suas potencialidades e capacidades não é igual para todos, nunca foi e nunca vai ser, porque os Estados Unidos, por essência, é um país supremacista. É um país que nas entrelinhas a gente vai percebendo que ele sempre se coloca como um povo eleito, um povo melhor, um povo superior. Temos um sistema de saúde pública que não atende em tempos de desastre. No entanto, gasta-se mais dinheiro nisso do que em qualquer outro país do mundo. E temos um sistema educativo que ensina aos nossos filhos a terem vergonha de si próprios. E, em muitos casos, a odiarem o nosso país, apesar do amor que tentamos tão desesperadamente fornecer a eles. Tudo isso mudará a partir de hoje, e mudará muito rapidamente. Essa parte aqui é muito interessante, porque ele vai falar o gasto com saúde pública nos Estados Unidos. A gente sabe que da forma que os Estados Unidos, eu não posso falar aqui com muita propriedade, porque eu não sou um estudioso dessa área, mas eu posso colocar para vocês, todo mundo sabe, se você pegar, por exemplo, os dados da pandemia. Por que na pandemia, nos Estados Unidos, morreu mais de 1 milhão de pessoas?
tá? Isso aqui não são dados inventados, fantasiosos, não são dados reais. Porque você não tem um sistema de saúde pública parecido com o SUS, em que as pessoas elas têm acesso como um direito à saúde e não necessariamente que elas tenham que pagar para receber esse direito. Quando você tem que pagar diretamente para receber esse direito, significa que a saúde ela é uma mercadoria. Assim como tudo nos Estados Unidos é uma mercadoria. A vida nos Estados Unidos é uma mercadoria. As pessoas nos Estados Unidos são uma mercadoria. Então a saúde também é. Então, certamente esse gasto com saúde ele é muito baixo, um gasto público se é que existe, mas ainda assim o que é gasto, o Trump está falando que tem que parar ainda mais, tem que tirar ainda mais e tem que verter esses gastos para outros lugares, tá? Tem que gerir melhor esse dinheiro. E aí, depois, ele vai trazer uma ideia que o sistema educativo, eles conduzem os cidadãos norte-americanos a não ter orgulho de si próprio. Provavelmente, um dos elementos que faz com que ele tenha essa concepção tem a ver, por exemplo, quando muitas escolas e alguns movimentos dos Estados Unidos começaram a criticar, não só nos Estados Unidos, mas isso aconteceu também na Europa, aqui no Brasil, começaram a criticar o apoio do governo investindo dinheiro por exemplo, a guerra que está acontecendo aí entre israelenses e palestinos, e a gente sabe que, né, que Netanyahu, enfim, as pessoas que hoje estão no poder do governo de Israel, eles têm um viés sionista, que é um viés que deve, resumidamente falando nesse ponto aqui, que não é o foco do nosso vídeo, mas é um viés que entende que os judeus, não é que todos os judeus pensam dessa forma, mas dentro do modelo sionista, os judeus devem ocupar de qualquer jeito a Cisjordânia, a faixa de Gaza, porque é um território que lhes pertence por direito, lhes pertence. Então, se eu vou ocupar, seja por uma ocupação imobiliária, comprando terrenos em que dos palestinos para israelenses que vão morar lá, ou se vai ser uma ocupação por meio da força, com o exército prendendo as pessoas, o exército matando as pessoas, fazendo guerra às pessoas, ou expulsando essas pessoas desse território, não importa. Mas nós temos o direito de ocupar esse território que nos foi dado por Deus. Basicamente, essa é a concepção, né? Então, o que acontece na prática? Algumas pessoas dos Estados Unidos começaram, quando entenderam exatamente, com estudo científico, histórico, que aquela guerra financiada pelos Estados Unidos não era legítima, começou a ter protestos. E aí ele vai acreditar, né? Ele vai de alguma forma identificar que esse conhecimento que liberta, na verdade, é visto como uma forma de desviar, de corromper a concepção dos jovens, dos educandos. Então, lá no fundo, a extrema-direita ela não trabalha com a verdade, com os fatos, com a história. Ela trabalha com narrativas ideológicas que são divulgadas, segmentadas de forma sistemática e são introjetadas como verdade, por uma manipulação ideológica, não por uma estruturação científica do discurso, que deveria ser baseado em fatos. Mas a propaganda acontece. Ela aconteceu no nazismo, ela acontece na indústria de Hollywood. E é assim que a extrema-direita lida. Ela não lida com a verdade, ela lida com a narrativa.
E aí, se você não estudar, se você não aprofundar, se você não fazer ali uma investigação, você vai, de alguma forma, acreditando e caindo nesse canto da sereia. Né? Você vai, de alguma forma, entrando nessa ladainha que eles vão, de alguma forma, disseminando. Então, eu só dei esse exemplo, a gente pode pensar em outros exemplos aí. E aí eles vão falar, né? A odiar, que os jovens são ensinados aí a odiar o país. E assim, o odiar, muitas vezes, é só você ter uma opinião política que é contrária àquela opinião que o governo estabelece. Então, o governo estabelece que os palestinos são terroristas, que o Afeganistão é terrorista, que Cuba é terrorista, tá? Que Coreia do Norte é terrorista, e você vai ter que aceitar que eles são terroristas. Ponto. Você não pode trazer uma ideia de uma análise histórica que você percebe que, na verdade, esse terrorismo é uma ideia construída, tá, desde o governo Bush, e é colada a um povo para justificar quando esse país, Estados Unidos, com a OTAN, atacam esses povos e, de alguma forma, exterminam homens, mulheres e crianças com vários crimes de guerra, que aconteceu na guerra do Vietnã, que aconteceu na guerra do Afeganistão, tá? Se você pegar as guerras, a guerra do Golfo, essas guerras todas tiveram seríssimos, a guerra contra o Iraque, seríssimos crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos. Mas para legitimar que eles são os estandartes da justiça, não, aqui a gente está falando de terroristas. Aqui essas pessoas não prestam. Etnicamente falando, elas são pessoas más por natureza. Então, não tem problema se morrer homens, mulheres, crianças, civis. Não tem problema. Eles são pessoas que são desvirtuadas. Por quê? Porque eles não são cristãos, eles não têm a religião correta. Eles não acreditam no Deus judaico. Eles acreditam em Alá. Né? Enfim, então assim, toda a questão religiosa vai entrar também nas entrelinhas, toda a questão étnica, racial, estética, tá? Então é uma eugenia disfarçada. A eugenia é, de certa forma, a eugenia na prática, ela faz alusão a uma boa raça e ela também, de alguma forma, acaba por meio de eleger qual é essa boa raça, a raça ariana, a raça pura, as outras raças ou as raças degeneradas podem ser exterminadas, porque elas vão, de alguma forma, corromper a humanidade, a civilização. Então, é um discurso supremacista que não está só lá no nazismo, não. Está também no discurso dos Estados Unidos. Não só agora com Trump, mas agora isso fica muito mais evidenciado. Tá? A minha recente eleição é um mandato para reverter completa e totalmente uma traição horrível e todas essas traições que ocorreram e para devolver ao povo a sua fé, a sua riqueza, a sua democracia e, de fato, a sua liberdade. A partir desse momento, o declínio da América acabou. Tá, então, você percebe que ele fala muitas coisas ao léu, traição, completa e totalmente, várias traições, né, devolver ao povo a fé e a riqueza, a sua democracia. Cara, tudo isso aqui são ilações, são argumentos, de certa forma, que cola. Todo mundo fala assim, nós estamos defendendo a justiça, estamos defendendo a democracia, a liberdade. Tá, mas concretamente, o que é essa defesa? Concretamente são leis racistas, leis segregacionistas, tá? Na prática.
criminalizar imigrantes como terroristas, como pessoas desvirtuadas, como pessoas com problemas mentais, de uma forma, né? Se uma pessoa tem um problema mental, ela não tem que ser presa, morta, assassinada, ela tem que ser tratada. Porque muitas pessoas, inclusive, adoecem mentalmente porque a sociedade é doente. E a sociedade ela é doente e adoece determinados grupos. Negros, mulheres, imigrantes, pessoas homossexuais, pessoas pobres. Essas pessoas elas vivem num sistema que as adoecem. Então, depois que elas estão doentes, a culpa é delas e não de uma estrutura adoecedora que está em curso há muito tempo, por meio da exploração do trabalho, por meio da falta de direitos, por meio da falta de saúde, de educação, de moradia, de saneamento básico. Faltando tudo isso, as pessoas adoecem. Não é culpa delas. Tá? Então eu vou aqui para a última parte de hoje. Vou ler aqui alguns trechos e concluir a minha análise. Aqueles que desejam impedir a nossa causa tentarão tirar a minha liberdade e, na verdade, tirar a minha vida. Tentaram, né, na verdade, né? Vou ler novamente. Aqueles que desejam impedir a nossa causa tentaram tirar a minha liberdade e, na verdade, tirar a minha vida. Então, olha só, ele é o representante, o único dessas causas de libertar os Estados Unidos, de voltar a fazer com que os Estados Unidos seja grande, a que ele prospere. Olha só, culto ao líder. Só eu posso, só eu consigo. Então, essa questão de tentaram tirar a minha vida, até hoje, eu não consigo acreditar que aquele atentado foi real. Assim como até hoje, eu não consigo acreditar de fato que a facada, né, do Jair Bolsonaro, ainda no período de campanha, é real. Ali certamente tem um fato, uma manipulação para criar na cabeça das pessoas, Deus protegeu, as pessoas tentaram, o mal tentou, né? O que mal? O mal comunista, o mal dessa população desvirtuada, degenerada, tentou, mas Deus estava ali para proteger ele. Impediu que esse mal acontecesse. Ele é o eleito de Deus. Olha só, né? Há apenas alguns meses, né, tentaram tirar a minha vida em um lindo campo da Pensilvânia. Uma bala assassina atravessou minha orelha. Mas, aí olha só tudo isso que eu já falei e continuando aqui a argumentação. Mas eu senti naquele momento, e acredite, olha só a manipulação aqui, ainda mais agora, que minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus, claro, para tornar a América grande novamente. Obrigado, muito obrigado. Tem que se conduzir esse discurso político a uma legitimação religiosa para fundamentar que eu, mais do que ser escolhido pela população, eu sou escolhido por Deus. Quem vai criticar Deus? Quem vai dizer que Deus está errado? A questão é, quem é ele para outorgar que Deus de fato escolheu? Baseado em qual critério? Baseado num critério e numa interpretação dele, de um talvez, de uma talvez tentativa de assassinato que foi forjada, ou mesmo que tivesse sido verdadeira. Quem garante que foi Deus que o salvou? Salvou para necessariamente ele ser presidente? Você percebe que é uma narrativa construída? Aos olhos de quem? Quem é ele para dizer em nome da religião, da religiosidade, e em nome de Deus que Deus o escolheu? Na verdade, ele precisa desse discurso para ganhar o apoio e a credibilidade dos religiosos. Por isso que todos,
mesmo que não frequentem uma igreja, mesmo que não cumpram os mandamentos, mesmo que não façam aquilo que de fato está escrito na Bíblia ou em boa parte dos livros sagrados, mas eles precisam se aproximar da fé das pessoas, da religiosidade, para que essas pessoas, muitas vezes, sem muito embasamento, sem muito conhecimento crítico, não se aperceba dessa manipulação ideológica e comece a acreditar que essas pessoas foram escolhidas por Deus. Você sabe e você vê que uma pessoa é escolhida por Deus, de fato, pela sua trajetória. E para mim, sendo muito sincero, é difícil acreditar que uma pessoa rica, narcisista, egocêntrica, que já praticou violências contra as mulheres, que é racista, que é transfóbica, como ele vai falar aqui para frente, que só tem 2 gêneros. Como é que uma pessoa tão anti-amor, anti-diversidade, anti-empatia tem a legitimidade de Deus? Se ela tem essa legitimidade, esse Deus, ele é sádico, ele é mau, ele é preconceituoso, ele é um Deus. Quando você olha a narrativa bíblica, Jesus ele pregou a partilha. Ele pregou que quem tivesse 2 túnicas, desse uma e ficasse com a outra. Que você dividisse a comida, que você dividisse a riqueza, que você visitasse o preso, que você acolhesse o imigrante, que você acolhesse o órfão e a viúva, que você cuidasse dos pobres, dos pequeninos. Aonde Donald Trump, com a riqueza que ele tem, com o patrimônio bilionário, milionário, não sei, que ele tem, aonde ele tem um DNA de alguém que vive o cristianismo? Aonde? Que vive a fé, que vive a religiosidade, que vive aquilo que é ensinado na Bíblia, no Alcorão, sei lá, que é ensinado no Evangelho de Allan Kardec, como, sabe, no budismo, como os critérios de justiça, de amor ao próximo, de empatia. Como que um cara como esse é representante? Escolhido por Deus. Se ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por um Deus mau, por um Deus sádico, por um Deus do Antigo Testamento. É o Deus do olho por olho, dente por dente. É o Deus do castigo. É o Deus que não perdoa. É esse Deus que ele representa. Não o Deus do Novo Testamento, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus do amor. O amor que está lá em Mateus 25, do 31 a 46. Que vai falar quem são salvos, quem serão os condenados. Eu já fiz uma reflexão, já fiz um vídeo fazendo uma reflexão sobre isso. Ser cristão, ser religioso, do ponto de vista aí cristão, católico, evangélico, protestante, é viver Mateus 25, do 31 a 46. Se você não vive aquilo, aquela essência do cristianismo, você não é cristão. Você pode ter a pecha, a máscara, sabe, a roupagem, mas na essência você é um hipócrita. Simples assim. E aí, terminando, ele diz: é por isso que todos os dias, sob a nossa administração de patriotas americanos, trabalharemos para enfrentar cada crise com dignidade, poder e força. Né? Então, assim, a gente precisa entender que todos os países hoje no mundo têm seus problemas, inclusive os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Depois aqui no discurso a gente vai entrar na China, nessa relação geopolítica, mas ainda assim os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Mas ainda assim, os últimos dados que eu coletei, os Estados Unidos você tem mais de 700 mil pessoas com insegurança alimentar. Olha só, né? Esse dado. Mais de 700 mil pessoas com insegurança alimentar. É um dado muito grande, é um dado muito alto.
Assim, os Estados Unidos, ele é um país que você... desculpa, eu vou até corrigir aqui. Na verdade, mais de 700 mil pessoas morando nas ruas. Mais de 700 mil pessoas morando nas ruas, se você pegar todo o território dos Estados Unidos, e mais de 40 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Esse é o dado. Esse é o dado. Falei de forma errônea. Como é que o país mais rico do planeta, tá? Um país que extrai a sua riqueza não só dos do seu sistema industrial doméstico, mas principalmente da sua exploração exterior, é um país que reúne os maiores bilionários do mundo, é um país extremamente desigual e é um país que você tem 40 milhões de pessoas com insegurança alimentar e 700 mil pessoas morando nas ruas. Que país da oportunidade é esse? Né? Então, assim, a gente tem que rever e repensar aquilo que os Estados Unidos vende e anuncia de si mesmo e aquilo que ele é de fato. Porque senão a gente fica vivendo e acreditando numa ideologia que foi transmitida e não naquilo que de fato é o que acontece no dia a dia desse país. Então a gente precisa, mais do que nunca, quebrar, desestruturar essas concepções falsas ideológicas que a gente foi manipulado, induzido e enviesado a, de alguma maneira, pensar e não naquilo que é a verdade, tal e qual os fatos e as informações reais mostram. Tudo bem? Então é isso. Hoje ficamos por aqui. Eu acredito que mais um vídeo, talvez, ou mais dois, eu não quero deixar isso muito longo, eu conclua essa análise do discurso. Infelizmente, ela é assim demorada para a gente fazer uma leitura um pouco mais rebuscada. Isso porque eu estou pulando partes aqui, eu apenas selecionei algumas que eu achei mais importantes, e ainda assim, tipo, tem alguns pontos mais graves aqui que a gente nem chegou nessa análise. Mas dá para ver nos pontos que eu trabalhei, eu acredito, muitos problemas que existem aí nessas concepções. Mas é isso, espero que você goste. Assista o primeiro vídeo, né, sobre esse tema, Horus em Foco, análise política desmascarando os Estados Unidos da América, e depois, na sequência, você possa assistir esse segundo e os próximos que virão ainda com esse recorte. Tudo bem? Então, hoje ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir os nossos vídeos, enfim, seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.